O tumor de bexiga está entre os 10 tipos de tumor mais comuns entre os homens. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 4 anos foram mais de 19 mil casos de câncer de bexiga no Brasil, a maioria na população do sexo masculino. E para este ano de 2024, o Instituto Nacional do Câncer estima o surgimento de pelo menos 11 mil novos casos da doença, um sinal de alerta para a população. A gente vai conversar a partir de agora com a repórter Ângela Bispo, que tem detalhes. Com você, Anginha. Oi, Felipe, mais uma vez bom dia a você e a todos. É verdade, precisamos falar sobre esse assunto, falar sobre esse tipo de tumor, porque como você muito bem colocou aí, a estimativa de acordo com o INCA é de que 11 mil novos casos surjam ao longo do ano, então a gente precisa trazer essa discussão para saber o que pode condicionar, levar uma pessoa a desenvolver esse tipo de câncer. Falar de tratamento, também falar de cuidados. Quem vai nos ajudar nessa conversa está aqui ao nosso lado, é o Dr. Fábio Brito, ele que é médico urologista, e a gente já abre essa nossa participação perguntando, doutor, quando a gente fala desse tipo de tumor da bexiga, a gente quer saber hábitos do nosso dia a dia, como, por exemplo, passar muito tempo sem tomar água, não observar a cor da nossa urina, são situações que podem potencializar, digamos assim, ao agravamento de uma doença em especial, a um tumor na região da bexiga. Bom dia e seja muito bem-vindo. Bom dia. Os nossos hábitos realmente influenciam diretamente no desenvolvimento não só do câncer de bexiga, mas de outras doenças. Então é importante, como você falou, o hábito de beber água. A gente mora num lugar quente, que é Teresina, então a gente precisa estar sempre bem hidratado, cuidados com a nossa dieta, tentar evitar carne vermelha, alimentos processados, tá? Fazer atividade física regular, isso é muito importante. E ter hábitos saudáveis, dormir bem, se alimentar bem, e em relação particularmente ao câncer de bexiga, evitar o cigarro, o fumo. Existe uma relação bem importante do cigarro com o desenvolvimento do câncer de bexiga. E outros fatores podem levar a essa doença? Outros fatores a gente pode citar aquelas pessoas que trabalham em fábricas de tinta, de borracha, têm contato com essas substâncias, com a fumaça do diesel, são outras associações importantes que a gente tem. A gente está falando, doutor, de uma doença que ela digamos assim, no estágio inicial assintomática, ela não manifesta um sintoma mais grave que possa levar essa pessoa, por exemplo, a procurar logo um atendimento especializado? Isso, nos casos iniciais, o câncer de bexiga ele pode ser assintomático, tá? Mas a gente precisa ficar atento principalmente para a hematúria, que é basicamente a presença de sangue na urina. O paciente que está urinando sangue, às vezes ele não valoriza, ou às vezes a gente acaba confundindo com outras doenças que podem levar a essa situação. Mas é importante chamar atenção para isso. Se o indivíduo tem a presença de sangue na urina, ele precisa ficar atento e fazer um exame de imagem, procurar atendimento médico, para a gente começar a investigar essa situação, fazer um ultrassom para tentar localizar, tentar diagnosticar precocemente essa doença. É uma doença que tem cura? Tem cura sim, e principalmente nos estágios iniciais, tá? Então se o paciente está urinando sangue, às vezes está sentindo dor para urinar, notou alguma alteração na coloração da urina, tem qualquer outro sintoma urinário, ele deve procurar o seu urologista, tá? A gente vai fazer uma investigação, um exame de imagem, um ultrassom, uma tomografia. Às vezes as lesões são muito pequenas e a gente não consegue identificar através do ultrassom, da tomografia. A gente precisa fazer uma cistoscopia, que nada mais é do que uma endoscopia da bexiga, para a gente localizar essas lesões, e quanto mais precocemente diagnosticadas, maior a chance de cura para esses pacientes. Quando falamos na possibilidade aí de novos casos, e a estimativa de 11 mil novos casos, a gente vê nos números que mais de 7 mil deles pode estar presente no público masculino, nos homens. É um câncer de fato mais frequente no público masculino? Isso, o câncer de bexiga ele é 4 vezes mais frequente no homem do que na mulher, tá? E acomete mais indivíduos a partir dos 60 anos de idade, 6ª, 7ª década de vida, mas pode acometer também pacientes mais jovens. Não é comum, mas isso acontece também. Tratamento, por onde passa?
O tratamento, a partir do momento que é feito o diagnóstico precoce, né, o diagnóstico inicial, a gente hoje em dia consegue fazer o tratamento endoscópico dessas lesões. Existe um aparelho que chama ressectoscópio, ele é introduzido através da uretra e através desse aparelho a gente consegue ressecar, consegue tirar toda a lesão e esse material é enviado para histopatológico, né, que as pessoas popularmente chamam de biópsia. A partir do momento que ele é enviado, o patologista vai nos dar um diagnóstico mais preciso, vai nos informar as características dessa lesão, se ela é superficial, se ela é um pouco mais invasiva, acomete as camadas mais profundas da bexiga, para que a gente possa definir se vai ser necessário algum outro tratamento complementar ou não. Doutor Fábio, quando o senhor fala da incidência no público masculino, as mulheres, apesar de ser uma incidência menor, mas também está presente. E nessa época do ano em que o tempo passa a ficar mais quente, mais seco, é muito comum as infecções urinárias, em especial nas mulheres, por conta, inclusive, dos nossos hábitos, né, de usar muita calça jeans, passar muito tempo em pé, beber pouca água. A questão da ardência urinar, em especial nas mulheres, pode ser um indicativo, um alerta de que a gente precisa redobrar os cuidados para essa doença? Exatamente, a gente precisa ficar atento a esses sintomas iniciais, né? Às vezes a esses sintomas menores que a gente chama. Às vezes a gente tem simplesmente uma infecção urinária, mas essa infecção urinária pode estar associada a uma lesão de bexiga. Então é preciso ficar atento e investigar, valorizar esses sintomas e procurar investigar. O senhor falou que é uma doença que tem cura logo no estágio inicial. Qual é o percentual de cura nessas situações? Um percentual bom. Se você consegue diagnosticar essas lesões no estágio inicial, a gente consegue mais de 80%, 90% de cura, né? Lembrando que a bexiga ela tem várias camadas, então a gente precisa diagnosticar essa lesão no estágio inicial, que ela esteja acometendo as camadas superficiais da bexiga. A partir do momento que ela começa a acometer camadas mais profundas, a gente precisa fazer uma cirurgia de maior porte, uma cirurgia mais radical, e às vezes é necessário retirar a bexiga. E qualquer dúvida do paciente, seja com ardência, com sangue na urina, com algum desconforto na região do ventre, procurar um médico especialista. Exatamente, como eu acabei de falar, valorizar os sintomas, né? Se você está sentindo dor para urinar, está tendo infecção urinária de repetição, está urinando com a coloração mais escura, né? Urinou com sangue, está com dificuldade de urinar, procura atendimento. Porque isso não necessariamente pode ser um câncer de bexiga, mas pode ser um problema na próstata, pode ser algum problema no trato urinário que o urologista vai investigar e esclarecer. Fábio, muito obrigada pelas informações. Conversamos com o Dr. Fábio Brito, médico urologista, falando então sobre os cuidados que devemos ter com relação a esses sintomas, procurar um médico especialista, porque a incidência dessa doença, né, do tumor na bexiga, ela é grande, viu, Felipe? A gente volta com você então aí no estúdio. Muito obrigado, então, Ângela, pela participação.